Paz do Senhor, povo de Deus! Você já tá vendo aqui embaixo o título desse episódio sensacional. Última vez que vocês estão vendo essa mesinha aqui, esse microfone dessa forma. Davidson, Deus tá no backstage, tá? Só pra vocês que não estão vendo. Último MesaCast dessa forma e tinha que ser esse assunto especial com essas pessoas. Demais. Pode me responder isso, obrigado. Pessoas, meu nome é Diego, sou um âncora desse canal. Estamos aqui para esse episódio sensacional com essas duas pessoas que já estiveram aqui, estão retornando. A gente gosta de trazer pessoas de volta aqui. Então, pastores, se apresentem em nome de Jesus. Olá, gente. Pai do Senhor, que bênção estar aqui nesse canal. 95Cast tem marcado realmente nossa vida, né? E fico muito feliz de estar aqui tendo essa oportunidade. Tive no início e agora estamos encerrando esse formato aqui agora. E, por certo, o formato que vem aí vai ser impactante. Feliz também estar conhecendo o nosso amigo aqui, pastor Jailan também. É muito bom também, é uma benção. Vamos embora, partiu. Queridos, pastor Jailan por aqui. É uma honra estar aqui mais uma vez com essa turma abençoada da 95 Podcast. E o tema hoje é muito, muito relevante, muito importante. Eu não tenho dúvida de que vai contribuir, né, para essa temática em nossa sociedade, sobretudo nas nossas igrejas. Pessoas, tema polêmico ou não? Muito polêmico. O pior é que não era para ser polêmico, Sim, né? regra, né? É uma coisa tão fácil, mas vamos lá. Pessoas que não seguem a gente, ou que parou de seguir a gente aí, volta lá, segue a gente. A gente tá com o nome bem facinho agora, 95_ oficial. Vai lá no YouTube, vai no Instagram, segue a gente. A gente lança vídeo quase que diário lá, tá bom? Então segue a gente, acompanha. A gente, tô aqui com a camisa da Marcha Firmes e inabaláveis. Firmes e inabaláveis. Eu esqueço o nome, tá? Firmes e inabaláveis, dos nossos parceiros lá da Iavé Chamar, que vai estar sendo dia 29 de setembro, às 7 da manhã. Se Deus quiser, a bomba do Emetério ali vai ficar pequeno para o que Jesus quer fazer naquele ambiente. Então você que tá assistindo esse vídeo, vai lá, marcha com a gente, vamos declarar que Jesus Cristo é o Salvador aqui de Recife, de Paulista, de Pernambuco, do Brasil e do mundo, amém? Sem mais delongas, já vamos pro nosso tema que eu acho que tem muita conversa para ter. Pra gente entender o que é a família tradicional que a gente chama hoje em dia, a gente precisa entender o que é família e de onde veio família. Surgiu do nada? Como é que foi formado isso? E aí eu já jogo a bola pra vocês. O pastor Jalon já definiu que o senhor sempre começa. Eu não lembro de ter citado meu nome, pastor Romualdo, a de Galeão, a de Paulista, lugar de ser feliz, viu? Se eu não falei. Gente, primeiro começando com um alerta, né? Um ponto importante no início aqui, antes da gente entrar aqui no ar aqui, né? Primeiro que família é família. A questão do família tradicional é que, na verdade, tá se formando esse entendimento por conta justamente de um embate contrário, né? É assim que eu vejo. Porque família nunca precisou a gente falar família tradicional. Todas as vezes que fala família, todo mundo sabe a configuração, aonde nasceu, qual foi a composição, qual foi a sua história, quem é o criador. Não se tem essa dúvida, né? Mas fica aí, como é o tema família tradicional, apenas esse ponto que achei relevante na introdução aqui, tá? Bom, o criador da família é Jesus, né? O Cristo, nosso Cristo, né? O nosso Deus que criou a família, né? Então, parte desse ponto. A criação, a instituição família foi criada por Deus, né? Então, eu penso que o homem, na sua essência, nos seus limites, não deveria entrar nesse ponto de intervir numa criação que foi alguém supremo que criou, né? Eu creio assim. A família é a mais antiga instituição, né, divina, por que não dizer também dentro do espectro humano, e como o pastor Romualdo bem falou, ela é criação metafísica, é Deus quem criou, é Cristo quem estabeleceu. A gente vê desde o início, no Gênesis, que Deus estabelece a família a partir ou sob o relacionamento conjugal que vai se estender para os filhos. Essa é a formação da família. E hoje nós sabemos que a família
ponto pacífico, convergência, que a família é a célula máter de toda a sociedade. De toda a sociedade. A partir da família, não é? Que você tem ali as primeiras influências. É a partir da família, e é por isso que Deus estabelece e institui a família, é porque na família os valores são repassados. E, sobretudo, os valores e as diretrizes relacionais que Deus dá e repassa para a família. Quando você vê a promessa de Deus para Abraão, você vê que aquela promessa ali estava relacionada com a família. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o plano de Deus, não sei, já estou adiantando a temática, o plano de Deus para as famílias é esse. É manifestar o seu reino, é implantar o seu reino, é perpassar os seus valores através dessa instituição e organização importantíssima. E veja, pastor, professor Maicon, com a sua fala também, a família, ela é o centro de tudo que Deus fez. Ela é o fundamento de tudo que Deus criou, né? Gênesis capítulo 2, quando Deus, ele também cita, né, que o homem deixa seu pai, deixa sua mãe, já foi dentro de uma temática do centro, de um fundamento. E falando da sociedade, como o pastor Joelano falou, o pilar fundamental para a sociedade é a família. Para você ter uma sociedade com saúde, é o fundamento familiar. A gente vê que hoje em dia muita gente tenta atacar a família. Na opinião de vocês, se uma família se acabar, a sociedade também começa a estrutura da sociedade começa a acabar? Porque vocês citaram que a família é a base de tudo. Acabando com essa base, acaba com a sociedade? Bom, olha, eu acredito que não vão conseguir acabar, porque é algo que Deus criou, né? Agora, para responder sua pergunta, literalmente, se conseguir, porque não vão conseguir, mas se acabar com a família, vai acabar com a sociedade. Vai acabar. Você veja que Deus, Gênesis 2, ele vai para a figura paterna e materna, né? Mas se você for decorrer a Bíblia, o salmista, no Salmo 127, os versos 3 a 5, a Bíblia vai para os filhos. Os filhos é a herança do Senhor. Então, em toda composição espiritual bíblica, comporta-se a existência familiar como base, como fundamento. Como se deixa um prédio sem fundamento? Você construir um prédio, aí você tem como, depois do prédio construído, tirar a base? O que é que vai acontecer? Quantos prédios não tem nas orlas marítimas, na zona sul das cidades do Brasil? Desde quando tem um prédio lá, um mausoléu largado lá, porque a base, a estrutura, a base, ela foi afetada de uma certa forma, e aí o prédio inteiro tem que ser evacuado. Porque não se mexe na base, no fundamento. Se mexer, respondendo a sua pergunta, vai acabar. E sob esse ponto de vista do fundamento, a família como fundamento, eu quero citar aqui uma frase do pensador contemporâneo Ben Shapiro. Ele trabalha muito com essa questão do conservadorismo, família tradicional. Ele diz o seguinte: não tem como se retirar, é só um complemento que o pastor falou, e na verdade é a mesma coisa, não tem como retirar a base fundamental de uma estrutura, de um edifício, e esperar que ele fique de pé. Isso é lógico. Mas de forma contra-lógica, algumas ideologias estão tentando minar essa base, estão atacando essa base com o intuito de torná-la inoperante, limitar a sua influência, e estranhamente eles imaginam e pensam que a estrutura social cultural vai ficar de pé. Não vai. Não vai. A família, como muito bem falou o pastor, ela não vai ser destruída, não vai. Ela vai permanecer gerações e gerações. Agora, essa estrutura familiar, como é conhecida, o Diego falou aqui no off, que família é família. Existe agora esse conceito de família tradicional, porque outros modelos e parâmetros de família estão sendo apresentados. Mas, voltando à linha de raciocínio, de forma contra-lógica, algumas ideologias estão atacando os valores familiares na sociedade. A bem da verdade, eles querem extinguir os valores sociais para apresentar um novo conceito de família, novos conceitos familiares, para criar uma nova civilização. E aqui eu quero indicar aos amigos pastores, à igreja no geral, que estudem sobre
globalismo. Porque quem se aprofunda no globalismo vai entender que é um projeto de poder político a implantação de uma nova civilização. Esses ideólogos, queridos, eles atacam principalmente a família tradicional, aquilo que é chamado de a influência da cosmovisão judaico-cristã. Então, todos esses valores tradicionais estão sendo atacados. Agora, vai dar errado, como já tem dado errado, porque a conta vai chegar como já tem chegado. Quando a gente estuda um pouquinho sobre as influências contraculturais da década de 60, você vê que lá foi apresentado novos padrões relacionais, novos padrões familiares, sexo livre, sexo desregrado, famílias fora do padrão estabelecidos por Deus. E o que é que isso resultou? Isso resultou em muita opressão espiritual, porque o sexo livre, ele traz essas consequências. As pessoas ficam deprimidas. Você tem, inclusive, famílias disfuncionais, muitas vezes mulheres que tiveram lá um sexo casual e muitas vezes o homem só foi homem para fazer, enfim, o filho e não para cuidar, e ali fica uma mulher, uma mãe solteira e um filho que não tem uma referência e um padrão paternal, masculino, e infelizmente, é claro que existem as exceções, pessoas que vão trabalhando, não é, com o que dá e a despeito da influência paterna conseguem se dar bem na vida, mas via de regra, uma família que não tem um padrão paternal, maternal, dentro da funcionalidade, inclusive e sobretudo estabelecidos por Deus, eles vão ser famílias disfuncionais, e a conta chega, e a conta muitas vezes é índices altos e elevados de criminalidade, prostituição e por aí vai. Tudo isso porque se atacou a base e a família. Família. E esses valores, eles saem da família. Como que você vai criar o afeto de um filho para um pai, para um amigo? Tudo se aprende na família. E se você extinguir isso, a civilização, a criação da família está ligada direto à civilização. Não dá para distorcer, não dá para desentoar, não. Os valores que todo mundo... Quem não quer ser amado? Quem não quer ser respeitado? Independente do que eu penso, independente do que eu quero, do que eu acho certo, quem não quer ser respeitado? Todo mundo quer. Mas as pessoas não estão pensando na questão da globalização, que eles querem de toda forma ter um controle acima do que nós aprendemos. Você veja, a família romana, no princípio, a família era composta por um grupo de pessoas. E nesse grupo de pessoas que existia a figura paterna, figura pater. Ou seja, desde o início, gente, não dá pra você gerar valores em quem nasceu, em quem saiu do ventre, em quem veio pro mundo agora, se você não tiver uma composição familiar, porque nada se aprende numa faculdade, você fica 4, 5 anos, depois faz uma pós-graduação, para você aprender uma profissão nova, o que você não conheça, você tem que ter o tempo de dedicação. E no tempo, no contexto civilização, a família é importante para ensinar os valores que todos nós precisamos para viver. A gente tá falando muito sobre o padrão da família. A composição, né? Foi uma pergunta sua no início, a composição. Né? Qual é essa composição estabelecida por Deus? Bom, vamos embora. Existe esse padrão de família, a gente conta na própria Bíblia, né? A própria Bíblia. É como citei a Bíblia nela, em toda a sua composição, tem falas de Deus para o pai, para a mãe, para os filhos. Esse padrão de família é algo que reproduz, é algo que você consegue reproduzir, né? O padrão de família feito por um homem, por uma mulher, que dessa união tem a questão da multiplicação. Esse é o padrão. É o conceito da família. Inclusive, uma das perguntas, né? Seria aqui a segunda. Deus criou o homem, ele cria o homem, ele percebe, Gênesis capítulo 1 ali, né? Percebe que o homem não é bom ele estar só e falha uma disjuntora. E aí tem uma parte muito importante, muito interessante, pastor Jana, que eu gosto de falar, Diego. A cronologia da criação, né? A ordem da criação, ela tem um fundamento de Deus para as nossas vidas. Ele fez o homem, aí do homem ele fez a mulher. Eu falo muito em minhas pregações,
e palestras para a família, que o homem foi feito da parte mais rústica, da parte mais grossa, né? Não adianta querer colocar o homem hoje sendo a figura de uma mulher, porque não vai dar. Ele foi feito da parte mais rústica, né? Ele foi feito ali do pó, do barro, literal. Já a mulher já foi feito de algo que o homem já era construído, já tira de algo mais sensível, né? De algo mais tranquilo, mais... Enfim. E essa ordem é importante, porque o homem, ele gera para a mulher. O homem, ele é o mantenedor da mulher, da casa. Você quer ver um homem feliz? É um homem que gera. É um homem que protege a mulher. Você quer deixar um homem feliz? Você quer que uma mulher se sinta feliz? É uma mulher se sentir protegida. Se sentir que algo tá sendo gerado. Eu vejo nos detalhes lá em casa, né? Eu vejo nos detalhes, gente. Eu vejo nos detalhes. Quando eu chego das coisas mais simples. Quando eu vou no mercado e chego com um carro com compra, sabe? Gente, a Esté fica muito feliz. Quando começa a faltar as coisas ali, mas é simplesmente porque eu fui, ela pode ir pro mercado? Claro que pode. Não adianta querer vir com um pensamento ideológico para mudar isso, que é claro, não tô dizendo que não pode. Ela pode gerar também? Pode. Ela pode também ser alguém produtiva? Pode. Ponto. Acabou. Ninguém é contra isso. Mas a felicidade da origem do homem gerar, o homem fica feliz, gente. Não podemos aceitar homens, modelo de homens, que ficam em casa simplesmente porque estão querendo taxar que é mulher que pode, que faz tudo, e você fica em casa fazendo miojo ou fritando um ovo. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Então, isso é do princípio. Isso é do princípio. Do princípio. O homem gera e fica feliz. A mulher se sente protegida, fica feliz também, todo mundo vive. Então, parte desse princípio. Parte desse ponto. A composição familiar é feita por um homem, por uma mulher e seus filhos. Esse é o modelo. É isso que diz a palavra de Deus. Logo no início, no Bereshit, no Gênesis, diz a palavra macho e fêmea os criou. Então, a partir da perspectiva bíblica, embora o conceito de pós-modernidade diga que essa verdade é relativa, mas para nós não. É uma verdade absoluta. É claro que a gente não força ninguém a crer nisso, ninguém é obrigado a crer. Mas também a nossa obrigação, ninguém vai nos desobrigar ou nos impedir de falar sobre os padrões da palavra de Deus. E o padrão da palavra de Deus é homem, mulher, filhos, e é isso que se constitui família. Agora, a partir, não é, de novas tendências, falando em nosso tempo, novas tendências, essa unicidade, esse modelo, essa forma de se fazer família está sendo atacado. O pastor falou aqui das ideologias, e uma das principais ideologias que ataca a família é a ideologia feminista. O feminismo, ele tem na sua constituição, embora eles venham com bravatas e eufemismo, a liberdade da mulher, o direito ao voto, o direito ao trabalho, que ninguém é contra isso em sã consciência. Não. Ninguém é contra isso. Agora, eles usam, ou elas usam, desde o seu início, desde o proto-feminismo, né, em 1790, por aí, eles, a partir dessa influência, dessa origem feminista, o que eles atacam de fato, ou o projeto ideológico deles de fato, é atacar o homem. A maior autoridade na nação brasileira contra o feminismo, a deputada, não sei se é estadual, acho que é estadual, né? De Balneário Camboriú, Santa Catarina, Ana Paula Campanholo, ela fala que o objetivo central do feminismo é atacar a masculinidade. O pastor Romualdo acabou de falar aqui do papel do homem. A Bíblia fala sobre papéis, embora homem e mulher sejam iguais na essência, porque são o imago Dei, a imagem de Deus, são diferentes nas suas funções, e Deus estabelece função para o homem e função para a mulher. E quando essa quebra de princípios e paradigmas são manifestos na sociedade, haverá famílias desfuncionais. E o principal agente dessa desestruturação familiar é o feminismo, que a partir dessa ideologia é que surge a ideologia de gênero com, salvo engano, Judith Butler. Ela apresenta e traz a ideologia de gênero que visa dizer que não tem papel
não tem função, inclusive não existe essa questão biológica, o sexo biológico. O homem e a mulher, segundo ela, são construtos sociais. Isso é a ideologia de gênero, a principal ideologia que ataca a família. E isso é fruto do feminismo, e sob esse aspecto não é positivo de forma alguma. É interessante, eu somar aqui um pouco aqui. Tem um ponto aqui, Eclesiastes, capítulo de número 9, né? Parte A do versículo 9. Está escrito: desfrute com a mulher que você ama todos os dias da sua vida, né? Está no texto bíblico. E desconstruir a importância, a relevância da palavra de Deus não vai mudar, não vai conseguir. Então, eu queria me dirigir a você que tem acesso aqui a esse canal aqui. Já foi pedido aqui pelo Diego, eu vou enfatizar. Compartilha, segue, manda para um amigo. Porque, gente, esse ponto que o pastor Joelian falou aqui, veja, tá sendo impregnado de uma forma tão arrogante, tão dura, que não é do lado de quem quer a família tradicional que está sendo implantado. Se você parar para perceber, dentro da sua casa, no seu seio familiar, você que já tem uma família tradicional, você que já tem, você parou para perceber que tem brincadeiras que você vai fazer com a filha, principalmente quem tem filha mulher. Você toca do nada, a filha fala: tá me machucando. Aí você para, aí olha para ela: filha, como assim? Aí ela te olha, acorda, quando percebe que isso foi impregnado em sua mente, no colégio, em algum lugar que ela passou na sociedade, que é o que estão fazendo. Aí, pai, não foi mal, desculpa. Gente, tá ficando demais. É necessário nós nos posicionarmos, levarmos isso ao conhecimento, para analisar os detalhes do que está entrando na sua família para desconstruir o que Deus criou dentro da sua casa. Fique esse alerta aqui. Muita gente pode chegar e falar: mas isso foi o modelo do Antigo Testamento, que foi o tempo da lei, tudinho. Mas vamos pro novo. O tempo da graça. E aí, como fica? Bom, vamos... Pastor Joelian, gente, ele tá dizendo que começa pelos mais experientes. Eu sou uma pulga no deserto comparado com ele aqui, viu, gente? Gente, mas vamos lá. Para você que tá assistindo aí, você que conhece já sabe, mas eu vou falar por conta de as pessoas que eu sei que vai ser alcançada e não me conhece ainda. Eu sou casado com a irmã Esther, né? Vou fazer 24 anos de casado. Tô caminhando para lá. 23, né? Em 2024, 23 anos, agora em outubro. E tenho desse casamento fruto de 3 filhas, né? 3 filhas meninas. Suzana, a mais velha, a Lília, a do meio, e a Ana Júlia, a mais nova. E ainda eu crio a Joyce, que é a minha filha do coração, também menina. E por último agora, nesses últimos anos, eu também adotei o Gustávio. Então, família é algo que mexe muito comigo, né? Com a estrutura, né? Eu diria que essa questão de bíblica, gente, ela vai além do Novo e do Velho Testamento. Quem entende família, quem protege família, às vezes a maioria, ou parte, nem são evangélicos, não são nem cristãos. Mas quando você entende os valores familiares, as pessoas já protegem, ninguém quer abrir mão. Inclusive o grupo, esse grupo que tenta mudar isso, dentro desse próprio grupo, a maioria aprova o modelo familiar. Paulo, quando se dirige a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 4, e já está no Novo Testamento, ele está dizendo assim, mas se uma viúva tem filhos ou netos, olha o modelo familiar, filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando da sua própria família, está no texto, e retribuindo o bem recebido de seus pais. Família. Até de avô aqui foi falado no Novo Testamento. E por fim dizendo, pois isso agrada a Deus. Está no Novo Testamento. Desde a criação do Velho para o Novo, família é orientado, fundamental por Deus. Ponto. Novo Testamento. Desenvolva agora, manda o manto aí, Vaza.
A Bíblia, ela, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela trata essencialmente da questão das famílias. Como eu falei aqui no início, o projeto de Deus para Abraão, que envolvia a redenção da humanidade, está incluso lá, né, na cláusula da promessa, a bênção familiar. Já no Novo Testamento, você vai ver Paulo escrevendo aos cristãos da cidade de Éfeso, dizendo como é essa estrutura familiar. E essa estrutura familiar, ela, inclusive, espelha o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Capítulo 5, versículo 22 em diante. Eu não vou ler todo o texto, vou pensar aqui alguns versículos do texto. Diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, a família, além de a Bíblia apresentá-la como um fator de felicidade humana, é tanto que quando, voltando mais uma vez para o Gênesis, quando Deus vai instituir, estabelecer a família, ele vai instituí-la a partir da perspectiva da solitude existencial de Adão, porque diz a Bíblia que Deus viu que Adão estava só e identificou que isso não era bom. Voltando à narrativa aqui da carta aos Efésios, você vê que a família, ela representa o reino de Deus. Não está na sua formação apenas a questão relacional, felicidade, compartilhar valores. Não, a família tem um valor metafísico, e o valor metafísico da família é apresentar o modelo e o padrão do reino de Deus. Cristo, sua igreja, é manifesto através do homem e da sua mulher. E a Bíblia ainda vai enfatizar que, dentro dessa constituição familiar, as funções do homem e da mulher precisam estar muito bem definidas, muito bem estabelecidas, porque, como a gente está falando aqui em toda essa conversa, a quebra desses princípios vai resultar em consequências terríveis. Eu costumo dizer que quem quebra princípio, se quebra. Lá na frente o princípio quebra ele, né? Texto tá aí, fundamental aí, né? Que usamos muito para o casamento, né? A gente deve amar a nossa esposa e a esposa deve amar o seu esposo, equiparando com Deus e com a igreja. Projeto fundamental que ele criou, a igreja. Em conversa com Pedro, ele falou: vou instituir a minha igreja, Pedro. Não adianta vir gerações, vir quem contra, a minha igreja vai prevalecer. Aí quando vai para o âmbito familiar, aí Jesus usa esse entendimento. Vós, marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Exatamente. E a si mesmo se entregou por ela. Está na Bíblia, gente. Está na Bíblia. Ou seja, o modelo familiar é a base de tudo. E aqui, eu fecho aqui esse ponto aqui com importância também para você. Gente, nós estamos aqui, o objetivo desse bate-papo aqui, dessa reunião, eu creio que trazida por Deus para alcançar vidas, tem alguns aspectos de você seguir, ou você entender, ou você assistir. Primeiro, quem conhece os valores familiares, com certeza nem precisa desse bate-papo, já entendem tudo isso. Talvez coloque uma técnica, o conhecimento do meu amigo aqui, que é fantástico, né, gente? Fera demais. E aí você pode somar para você. É importante você que conhece, que sabe o valor familiar, participe disso aqui, gente, para que você consiga multiplicar para quem você precisa, que é o que eles fazem, para vir contrariando, tá? E aí, nós, dentro desse contexto, temos que atingir um grupo de pessoas na nação, no mundo, no Brasil, nas tuas redes sociais. É o grupo de pessoas que não conhecem. São as pessoas que ainda vão casar. As pessoas que ainda não têm esposa, que ainda não têm esposo, que ainda não têm filhos. Esses são os principais afetados por esta onda contra a família. Porque eles estão se assustando antes de criar. Antes. Por onde eu vou, eu falo das minhas filhas, de Joyce, Suzana, Lilian, Ana Júlia. Vale a
pena, gente. Vale a pena você compor uma família. Tem valores que você não encontra em lugar nenhum. Não tem no supermercado, não tem no shopping, não tem roupa de marca, roupa sem marca, não tem praia, não tem lugar nenhum. Tem dentro da família. O abraço. O abraço, gente, ele libera um hormônio que combate a depressão. O beijo, o aperto de mão, o carinho, o afeto. De verdade. Então é importante você produzir isso. E você que ainda não compõe uma família, que não está no tempo. Nós protegemos, mas é no tempo, hein? O pai e a mãe deixando, seu líder espiritual, obviamente, orando com você. Faça a família, institua a sua família, porque é algo de Deus na sua vida. Multiplique esse entendimento para aqueles que precisam. Precisamos fazer isso. Por isso que todo desafio de família, se me chamar, eu vou. Mesmo quando não posso, eu paro tudo, porque a família é importante. A Bíblia fala que o povo dele se perde por falta de conhecimento. E quando a gente vai ver o movimento contrário à família, a gente vê que tem um pessoal que realmente estuda, vê muita coisa e vai conversar com um crente, com um cristão que não entende da Bíblia e não sabe defender aquilo que ele crê. Então pronto, o pastor Jalon agora lê um texto que muitas vezes o movimento contrário diz que a Bíblia é machista, que a Bíblia manda a sua mulher ser submissa ao homem. Como isso pode, meu Deus? Olha como a Bíblia é machista, o homem é o cabeça. Então, o outro movimento quer desfazer disso que Deus fez, que foi colocar o homem em uma posição, a mulher em outra posição, dar atributos a cada um. E quando a gente vai ver, até o pastor já falou um pouco sobre os atributos, quando a gente vai ver a Trindade, a gente crê que a Trindade é uma pessoa, porém que são 3 seres. Isso é confuso para algumas pessoas. Mas quando a gente vai ver Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, a gente vê que cada um também tem a sua função. Não é uma coisa avulsa. Então, vamos explicar a função do homem e da mulher agora? Olha, o pastor Gelan até iniciou falando isso aí. A força contrária, né, e o feminismo ele coopera muito com isso, ele explora apenas as partes que tentam ofender a questão do entendimento entre mulher e homem. Porque se você for para Êxodo, a Bíblia começa no texto lá 20, 12, dando honra ao teu pai, figura paterna. Mas se você for para Provérbios, dirigindo para o filho, Provérbio fala, honre sua mãe, no capítulo 18, 1, versículos 8 e 9. Aí a Bíblia diz assim, honre sua mãe, figura materna. A composição da família é importante ter a figura paterna e a figura materna. Gente, como se vai passar para uma criança os valores paternos sem a figura do pai? Como vai passar a figura materna sem a figura da mãe? Ou seja, não, mas dá para ser o quê, gente? Não dá para se manter, gente. Não dá para se manter. A questão da exploração contrária à mulher, o que a sociedade que não entendeu isso, a gente está perdendo, são os valores femininos. Fantástica a nossa casa publicadora. Nas lições passadas aí, a gente, lá na nossa igreja, lecionamos quero louvar a Deus aqui pela casa publicadora CPAD. Nosso líder maior, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, presidente da CGADB. A CPAD lecionou aí dentro do tema família e teve 2 lições que marcaram a nossa vida na nossa igreja e foi uma bênção, que foi buscando os valores femininos e os valores masculinos. São diferentes, né? Feminista é uma coisa, feminismo e valores feminino é o que a sociedade precisa. O machismo é uma coisa e os valores masculino é o que a sociedade precisa. No nosso meio, na família tradicional, não cabe feminismo e não cabe machismo. Todos têm seus valores. Todos têm seus valores. Todos podem fazer tudo, como você falou, né? Deus, em sua trindade, eles são Deus. É um só. É o Deus trino. Mas cada um tem sua área de ação ali, né? A mesma coisa é o pai dentro de uma família. A mesma coisa é uma mãe dentro da família. A gente não pode perder isso, não. Eu vou até um certo ponto. A Esté vai até um certo ponto. A gente não pode perder isso. Quando o filho, a mãe que vive mais com ele, o pai, geralmente na família tradicional, hoje todo mundo trabalha, até porque é melhor, não sou contra, paga melhor o carnê do carro, paga melhor o aluguel, né? Todo mundo se dividindo, né? Mas cada um nos seus valores. Então a mãe, para a criação de um filho, para a educação,
Ela vai até um determinado ponto e tem no filho a expectativa. Opa, eu vou tentar resolver por aqui porque ainda tem uma figura final, que é a mais... Qual é o modelo judicial do Brasil, do mundo? Primeira, segunda, terceira instância. Na família tem a primeira, a irmã mais velha, o irmão mais velho. Primeira instância, segunda instância é a mãe. Terceira é o pai. Se não resolver, vai resolver como? Mesmo modelo, gente. O que institucionou a questão judicial no mundo é a família. Como falei lá no ponto passado. Ela é o início ali da civilização, gente. A criação da família é fundamental. Tudo foi criado dentro do modelo familiar. Tudo. E por que quer mudar hoje? Qual é o resultado que vai dar? Nós já temos resultado do que é agora. Que nós estamos aqui, né? Nossos avós, nossos pais, né? O Davidson, ele traz à mesa uma questão importante, né? O ataque das ideologias contra os princípios bíblicos. Ele pontuou que o fato da Bíblia asseverar que a mulher deva se submeter ao homem, isso é um ponto crítico para eles, como se a Bíblia fosse a favor de algum tipo de subjugação feminina, escravização, enfim, o que quer que seja, de forma contrária. Mas a Bíblia apresenta esse princípio, sobretudo apresentando ele como um modelo do relacionamento entre Cristo e a sua igreja, ou seja, o homem deve amar a mulher e se entregar por ela como Cristo o fez para a igreja. Analisando o princípio espiritual para depois aplicá-lo de forma natural à família. Se a igreja resolver, através das suas lideranças, membresias, fazer o que não está na Bíblia, ela vai ter o aval de Deus, vai ter o padrão de Deus, a doutrina dela vai estar correta ou errada? Errada. Se o pastor, se uma igreja resolver inventar agora uma nova doutrina, deu na cabeça dele que isso é o correto, ele vai lá e vai tentar fazer. Deus vai aprovar ou vai desaprovar? Aquele modelo de igreja é o correto ou errado? Assim é na família. Falando sobre a forma do homem se relacionar com a mulher, é como Cristo fez com a igreja, com amor, com provisão, com cuidado, com entrega. E a mulher? A mulher deve fazer como a igreja faz com Cristo. Se submete à sua diretriz. Mais uma vez, se a igreja fugir do padrão de Deus, ela vai perder essa cobertura, essa autonomia e essa legitimidade. E se a mulher sair da diretriz de um homem que está fundado nos padrões bíblicos, porque é preciso destacar isso aqui. Eu acredito que é ponto pacífico, se houver alguma... Obviamente é ponto pacífico aqui na mesa, de que se um homem ele agride a sua mulher, se ele bate na sua mulher, se ele persegue na sua mulher, se ele faz algum tipo de violência psicológica nela, ela não deve se submeter a esse homem, pelo contrário, ela deve denunciá-lo às instâncias responsáveis para que esse homem seja criminalizado. Isso é ética cristã, então não há fundamento nenhum para as ideologias dizerem que a igreja defende algum tipo de subjugação à mulher. A Bíblia apresenta um padrão, e o padrão é fundado nas diretrizes de Deus. Se algum homem está tentando subjugar uma mulher, oprimir uma mulher, agredir uma mulher, esse cara deve encontrar com a letra fria da lei, ser criminalizado e penalizado por essas ações. Agora, sobre os ataques a esse padrão de família, porque esse tema evoca isso, não tem como correr. Esse tema evoca isso. É claro que a gente deve falar com sabedoria, sobretudo amparado no nosso arcabouço de fé e na Constituição. Precisamos elencar aqui que esse padrão de família está sendo, sim, atacado. Está sendo, sim, vilipendiado. Inclusive, existem na internet vídeos, eu quero destacar aqui um vídeo em específico, onde um militante da ideologia de gênero e do marxismo, em um seminário de política, fé, política, religião e família, ele diz lá que quer destruir as famílias. Quer destruir as famílias. Ele fala isso com todas as letras, se não me engano. Essa pessoa é daqui de Pernambuco. A gente tem alguma coisa contra essa pessoa? Não. A gente quer suprimir os direitos desses militantes? Não, eles têm direitos assim como a gente tem. Agora, uma coisa é preciso asseverar.
que o propósito deles está aí. Eles falam claramente. É destruir a família tradicional. E nós que fazemos parte da família tradicional, cremos que ela é inspirada e categorizada pela Bíblia Sagrada. Não vamos falar nada. Nós temos muitos amigos pastores que estão com medo de pregar o padrão bíblico de família. Nós temos a classe evangélica hoje no Brasil acuada, amedrontada de pregar os padrões bíblicos de família. Simplesmente porque há uma pressão, há uma coerção jurídica muito grande. Eu acho que eu sou um exemplo vivo disso aqui. Eu tenho 5 processos pelo exercício da pregação da palavra de Deus. Inclusive, respondo a processo de transfobia. Por quê? Porque eu preguei na rede social o padrão tradicional de família sobre o espectro do nosso arcabouço de fé, ou seja, a Bíblia Sagrada. E eu não quero que ninguém perca o seu direito. Tem que ter direito, sim. Tem que ter direito, sim. Agora, ninguém pode suprimir a nossa liberdade religiosa. Falar de família tradicional hoje evoca o exercício da liberdade religiosa. Porque o que é que a religião precisa para ser religião? Divindade, dogma e moralidade. Nós temos divindade e ela é a divindade suprema, o Deus dos deuses. Não há nenhum outro Deus além do nosso Deus. É isso no que cremos. Ninguém é obrigado a crer nisso, mas é nisso no que cremos. E esse Deus, ele nos deu diretrizes que são para nós dogmas e se encontram na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Honra teu pai, honra tua mãe. Exatamente. E esses dogmas se tornam para nós, comunidade evangélica, no Brasil e no mundo, a nossa referência de moralidade. E tudo isso vai resultar no quê? No exercício da nossa fé, que inclusive significa pregar publicamente a palavra de Deus. Eu tô me estendendo só um pouquinho, mas certo, é um ponto muito importante. Vai lá, vai fundo, vai fundo. É de Deus, filho. Pregar publicamente a palavra de Deus. O Estado é laico, mas eu sou cristão. Inclusive, eu vou citar a Constituição aqui. Inclusive, o Brasil assinou um tratado chamado Pacto de São José da Costa Rica. Se assinou, tem que cumprir. E o Brasil pertence, inclusive, a tratados da ONU, dos direitos humanos. E esses tratados internacionais garantem o seguinte, que nós, pessoas dotadas de fé, podemos, Davidson, pastor Romualdo, e o Diego que está na produção. O contrário, vai estar tudo bem. Diego tá aqui com a gente. Mas, rapaz, E Deus tá lá. Esses pactos, vai pro corte. Esses pactos garantem que nós podemos pregar e exercer a nossa fé, tanto no privado, no culto na sua igreja, no culto familiar. O direito ao culto é protegido pela Constituição. Isso. E também no público. Ou seja, podemos fazer carreatas, passeatas, concentrações, e colocando esse termo técnico, jurídico, em linguagem contemporânea, podemos, inclusive, num podcast na rede social, vocalizar e verbalizar a nossa fé. Mas existe uma militância na nossa nação que está querendo impedir isso. Escute, eu trouxe aqui uma base jurídica muito, muito importante. Porque, alguns anos atrás, a nossa Suprema Corte, ela equiparou o crime de transfobia no espectro da questão racial. Né? Ela equiparou a homofobia com um ataque racial, na chamada ADO 26. E lá nessa lei, nessa diretriz aqui, legal, o STF diz o seguinte: a repressão penal à prática de homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa e de externar as suas convicções de acordo com o que contiver em seus livros e códigos sagrados. Tá aí, acabou. Mas a pressão jurídica, a pressão cultural, a pressão midiática que esse espectro, que esse grupo, que essa ideologia lança contra a gente, tem deixado muitos pastores com medo. Mas, pastor, bispo, apóstolo, não importa qual a sua confissão de fé, está na letra da lei. Nós podemos pregar a Bíblia Sagrada e isso não é crime. Mas hoje estão tentando criminalizar, infelizmente, alguns magistrados tendenciosos e militantes
estão seguindo por esse caminho e tentando criminalizar. Mas aqui, mais uma vez, conversa de família e envolve, inclusive, o exercício da nossa liberdade religiosa, da nossa cosmovisão na sociedade, que infelizmente hoje há uma pressão, como tenho falado aqui, muito grande para a gente limitar a nossa pregação, mas se o cristianismo limitar a sua pregação ou diluir as suas falas, ele não é cristianismo pleno. E encerrando a minha fala, o modelo judaico-cristão de família é defendido pelos cristãos em todo o mundo, e esse é o padrão que nós acreditamos. Mais uma vez, não queremos subjugar ninguém, não queremos discriminar ninguém, cada um seja o que quiser. É claro que dentro do exercício do proselitismo, eu posso tentar convencer uma pessoa, sem usar violência, sem usar o método de escravização, porque isso seria discurso de ódio, e o STF também elencou isso. Mas, sendo respeitoso, usando os termos da minha fé, eu posso dizer o que é família sob o ponto de vista de Deus. E com tudo isso dito, a gente vê que a gente já discorreu por tudo, família, conceito, valores, e a gente vê que hoje em dia o que eles tentam muito atacar são crianças a formar o entendimento dela. Até o pastor Júnior se citou que é alguma coisa parecida. Então, é ensinado isso nas escolas, a sociedade em si fala isso, prega isso para as crianças, porque em si elas não têm o entendimento formado. Então, o que eles estão tentando fazer? Formar uma criança desde pequena dessa forma. Como é que a gente pode ver isso com as crianças? Pregar o certo para as crianças? A Bíblia diz, né? A Bíblia fala, ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando ele cresça não se desvie dele. O que nós, como servos de Deus, né? Como igreja, como pessoas que entenderam já o valor familiar, é ensiná-las, né? Eu digo na igreja lá, a gente tem esse entendimento que não se educa criança na igreja. Igreja não é para educar criança, né? Colégio não é para educar esse fundamento familiar. Esse fundamento familiar em casa, né? A educação familiar dá pelo pai, pela mãe. Isso vai passando para os filhos, né? Então, temos que ter coragem, temos que ensinar valores, como citei nos pontos passados. Tem pessoas que não conhecem esses valores. Conhece até de ter vindo de uma família. Mas o pastor também falou no início aqui que por conta de muita imprudência, né, familiar, de pessoas, existem mães solteiras, filhos que não têm um acompanhamento de pai. Então esses são os mais afetados, né? Que tem as questões aí dos traumas, né? Traumas que não foram tratados, né? E todo esse ponto é importante sabermos. Por que saber? Para atuar. Não apenas para ouvir e não ter uma atuação. Todo mundo conhece alguém. Todo mundo tem um vizinho. Todo mundo tem alguém na família. Todo mundo tem um colega na faculdade, num colégio, que precise desses valores chegarem a ele de forma amorosa, de forma carinhosa, de forma prudente, com carinho, com atenção. Não é porque você não teve um pai, não é porque você não teve uma mãe, que a gente vai abrir mão do modelo familiar, não. Vale a pena. E como praticar isso? Sendo um pai de exemplo, sendo um esposo de exemplo. Um esposo. Amo minha esposa, amo minhas filhas e trato-as bem, porque aprendi assim com meus pais também. Amo demais. Vou morrer assim, dessa forma, tratando bem. Mas hoje, eu também sou quem sou por esse valor, para passar esse valor. Como ser? Como combater? Sendo a diferença, amando, perdoando de forma mútua, como diz a Bíblia, perdoando o outro de forma mútua. Tem jeito. Não abrindo mão do casamento. Não abra mão do seu casamento. Tá passando por crise? Não pode trocar de casamento como troca de capa de celular, gente. Casamento é importante. Valorize seu casamento. Valorize seus filhos. Dê atenção aos filhos. Tire um período. É muito trabalho? É empresário? Tem muita dinâmica? Tire um momento para o filho. Tire um momento para parar com o filho todos os dias. Todos os dias. E assim você vai chegar com a mensagem familiar para aqueles que não tiveram o carinho de pai. Eles vão nos olhar e vai dizer, vale a pena. Mesmo que não teve, ele vai dizer assim, eu vou querer ser, porque é bom.
Eu vou querer ser para dar isso para alguém. Algo que eu não tive. Seu pai não estudou, você também não vai estudar. Não. Meu pai disse, o que é que você aprendeu porque seu pai não estudou? Ele não teve oportunidade, não tinha as faculdades que tinha hoje. E o que é que eu vou fazer? Vou estudar, por mim e por ele. É que uma pessoa que talvez tenha algum trauma, né, pode entender vendo o exemplo de família com aqueles que podem ser exemplos. Então, acho que a melhor forma de manter esse entendimento é eu sendo um bom pai, um bom esposo, um bom filho, que ainda tenho meus pais também, né? Sendo um bom filho, cuidando. Esses dias eu me peguei ensinando meu sobrinho, 14 anos de idade, tirar a gravata do meu pai. Ele se enrolou para tirar a gravata do meu pai. Eu olhei para ele e falei, como é que pode? Você não consegue tirar uma gravata, não? Tem que ensinar. São valores, são valores. Eu acho que a melhor forma de manter é sendo diferencial. E conforme possa, aqui no 95 Tese, na igreja, na faculdade, quando tiver oportunidade, como o pastor Gelian bem falou, né? Não forçando a barra para quem não quer ouvir, não forçando a barra para quem não quer entender, né? Mas transmitindo aqueles que estão sendo bombardeados a todo momento, onde vai por essa ideologia de um grupo de pessoas pequeno que quer massificar a maioria. Não tem condição de se calar. E é muito importante isso que o David perguntou. Davidson. Eu acertei o nome. Jesus. Diego tá aqui, Davidson. Corta a produção. Mais um corte. É porque Deus é o cara da comunicação. Deus é o que fala com todo mundo. Aí todo mundo decora o nome dele. Ficou na memória afetiva. Isso que o Diego perguntou é muito importante. Eu trouxe aqui à mesa, é muito importante. As crianças, né? Diante dessa guerra, porque é uma guerra cultural. Guerra cultural é o nome do jogo. Como ficam as crianças diante de tudo isso? Elas são bombardeadas. E como muito bem falou o pastor Romualdo Júnior, a educação é competência da família. A educação é competência da família. Mas hoje nós vemos que dentro das escolas a militância está lá dentro para sequestrar a mente das nossas crianças. Ao invés de ir na escola, a criança está aprendendo as 4 operações, a língua portuguesa, a geografia, estão perpassando valores de uma ideologia para as nossas crianças. E eu não vou colocar a minha filha numa escola para receber o aparato ideológico desse tempo que é desviante, não. Eu coloco ela lá para aprender aquilo que eu acabei de falar aqui. Mas, infelizmente, há uma colonização cultural em muitas escolas do Brasil. E esse ataque não se restringe apenas a isso, é um dos. Mas o ataque às nossas crianças, ele se evidencia, inclusive, através do aparato midiático que muitas vezes prepara conteúdos especificamente para crianças, para sequestrar, para formatar a mentalidade dela a esse novo padrão familiar. Aí você pega... não tem como não entrar. Eu me considero um pastor da nova geração, mas nisso a minha mentalidade é da velha guarda. Não tem como você pegar um desenho ideológico, colocar lá para o teu filho assentar, e só porque você vai para a igreja no domingo, para a doutrina durante a semana e para a escola dominical de manhã bem cedo, esperar que o teu filho, a tua filha, não vá aderir a esses valores contrários e esquisitos que estão sendo repassados para ele no desenho que ele está tendo acesso. Às vezes ou no celular ou na sala da tua casa. Quando eu era pequena, minha mãe pegou a minha e minha irmã, a pastora Milka, e disse, senta aqui para vocês ouvirem essa pregação. Era pastor Josué Irion. Essa é das antigas, hein? Ninguém vai lembrar. Talvez o pastor lembre. Josué Irion. E me colocou lá para sentar e disse, escuta isso aqui, meu filho. O que é que ele falava? Ele falava sobre a influência satânica, a influência ideológica em determinados desenhos. Mas isso é comportamento de um evangelista da década de 90, início dos anos 2000. Não, isso é preciso ser falado hoje. Ou você nunca ouviu falar de desenhos ideológicos que apresentam meninos afeminados, homens afeminados e mulheres masculinizadas. Hoje é o padrão da indústria cinematográfica. Masculinizar a mulher e feminilizar o homem. O que é que tem a ver com o tema? Tudo, porque apresentamos aqui.
o padrão de Deus para o homem, para a mulher e as suas funções. Mas essa gama, esse aparato ideológico está tentando desconstruir esses valores e nós não podemos ficar calados. Como muito bem falou aqui o nosso pastor Júnior, sobre o texto bíblico que diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Então é nossa responsabilidade encher a cabeça da criança de Bíblia, orientar, verdade. né, pastor? Orientar, ensinar e ter cuidado, porque assim, se eu ensino a palavra, se eu levo para o culto, mas ao mesmo tempo eu coloco meu filho e minha filha para ver um bocado de coisa esquisita, eu não posso esperar que ela vá absorver apenas o que é bom, ela vai absorver o que é mal. E daqui a pouco o teu filho e tua filha tá com um comportamento esquisito, tá rebelde, e você não sabe o que é. Então, vamos vigiar, nós que somos aqui da família tradicional, vigiar com todo o ensinamento das nossas crianças, porque esse aparato ideológico que visa a construção de uma nova civilização, ele precisa atacar e tentar neutralizar a sua natural resistência, o seu natural opositor, que é justamente o arcabouço de fé cristão. Por que eles fazem isso? Porque eles têm o objetivo de sequestrar as consciências, sequestrar a alma e a mentalidade do substrato da nova geração. E que substrato é esse? Os nossos filhos. Então, precisamos estar atentos, né, a todo o espectro da família. Nós, como mais idôneos, homens de família, ninguém vai mudar a nossa mentalidade, sobretudo porque ela parte de uma convicção religiosa. Ninguém vai mudar. Agora a criança está em formação. E a psicologia diz que aquilo que ela aprende conforme a sua historicidade vai marcar a sua vida. Isso é, inclusive, o princípio que nós apresentamos aqui na palavra. Ela precisa aprender bons valores, bons princípios, para que ela possa ser uma criança, um adulto lá na frente que siga os padrões de Deus e não se torne um soldado da militância ideológica. Eu vou precisar só pegar uma parte aqui. No finalzinho, Efésios fala isso, né? Sejam bondosos, né? Sejam compassivos, né? De acordo com a vontade de Deus. Agora, tem um texto base, pastor, que eu uso muito, né? E o senhor falou algo muito importante mesmo. Enquanto muitos que têm família tradicional acabam cometendo erros, citado nosso pastor aqui, de permitir acesso a informações, seja desenho, seja no campo da internet, no universo geral, às vezes até para a questão de otimizar um tempo. Eu largo um telefone lá com internet na mão de uma criança e aí vou fazer meus afazeres, vou focar naquilo que eu penso que aquela criança está me tirando do tempo. E aí, por um período que tem uma turma tentando emplacar, estão aproveitando esse vácuo. E pessoas que têm família tradicional não estão atentando para isso. O pastor Adelano falou muito bem aqui. E aí, quando percebe que isso foi implantado, aí entra um ponto fundamental aqui. Quando você percebe que a criança, ela foi de certa forma fermentada, que você tenta corrigir, coibir algo que você percebeu que está errado, e que a criança está alimentada de forma técnica, de forma dura, ela se dirige ao pai e à mãe: como assim, mãe? Como assim, pai? Já puxando um contexto de descriminalização. E tem pais que estão se entregando a isso. Por quê? Isso está baseado apenas num detalhe. Porque as pessoas que querem destruir a família, elas estão formando militantes. Palavra bem usada. E o que é militante? O militante, ele está projetado, está pago ali, ele tá por seus interesses, apenas para aquilo. Ele não quer saber do valor familiar. Ele quer o abraço quando chega em casa. Ele quer o carinho quando chega em casa. O homem militante, ele quer uma esposa quando chega em casa. A mulher militante quer o marido quando chega em casa, né? Quer todos os aparatos familiares. Mas o militante, ele está proposto a ter um objetivo a ser alcançado. E nós que estamos família, estamos se calando, com medo de falar. Gente, nós já existimos. A família já existe desde a criação. Nós já somos o modelo. Tem que proteger mais nada. O que a gente tem que proteger não é a questão da existência. A família já existe. Já é a célula máter, como foi falado no início pelo nosso pastor também, da sociedade. E o que temos que fazer então? Provérbios 22.
Não remova os marcos que os seus pais deixaram. Ponto. Não remova. Pega nesse princípio. Que tem que fazer? Não remova. Ensina a criança. Lute. Acompanhe seu filho no colégio. Chegou do colégio. E aí, filha, o que é que você fez? O que é que estudou lá hoje? O que é que seu professor falou? Qual é o trabalho de casa que tem que fazer? Vamos voltar, porque, aliás, tem muitas pessoas que largaram isso. Eu tenho uma opinião pra você, tenho uma sugestão. Faz igual a mim, faz um montão de filho. E aí, quando você tiver com os mais velhos, você fala, filha, mais velha, vem cá, filha, papai tá sem tempo, ensina lá pra sua filha, porque a mais velha tá criada já, né? Aí vai ensinando lá. Mas, ó, acompanhe, fica de olho. Não remova os marcos que seus pais deixaram. É isso. Inclusive, só... Eu já vou acabar, mas tava falando sobre conteúdo. O senhor tem um Instagram só pra sua família, né? Tem. Que faz conteúdo lá com a sua família junta. É muito dinâmico tudo, né? Mas nós idealizamos essa ideia aí, gente. É nosso lar. Segue lá, nosso lar. Tem pouquinho seguidor, porque a gente fica... nós temos, como eu falei no início, né? Somos 2 igrejas, eu sou bem focado e eu busco não perder tempo com os princípios, aquilo que eu preciso passar para alguém. Até porque a Bíblia fala que nós só temos uma vida e essa vida que temos é curta. Então, nós criamos esse Instagram e a ideia é alimentar, né? Com valores familiares, nos detalhes ali. Ali é um negócio bem rasgado, sem produção nenhuma. As meninas pegam muito no meu pé, porque é a mentalidade, né? Na igreja, as redes sociais oficiais da igreja, a minha rede social oficial, né? Tem um grupo que Deus está levantando para poder me ajudar, para poder manter um padrão, para manter uma qualidade que as pessoas vejam, porque não adianta, né? Tem que usar uma estratégia e esse grupo é até pouco alimentado, deveria ser mais um pouquinho, mas é por conta do dinamismo mesmo, a gente pretende mesmo, porque bom é quando você vê que está atingindo, né? No Dia dos Pais, agora, de agosto, eu chorei muito na igreja, me emocionei demais. Eu estava na condução do trabalho da nossa matriz ali no Rio de Janeiro e eu olhei para a igreja e falei, Dia dos Pais. E é lindo como eu fui muito testificado por Deus ali quando eu olhei para o plenário da igreja e eu vi a quantidade de jovens que não tava com os pais lá. Como é que você vai levar um público para o Dia dos Pais, fazer um culto alusivo, pastor Jeremy? Como que você faz um culto alusivo para o Dia dos Pais para um monte de gente que não tem pai, que o pai negligenciou, que o pai de uma certa forma abandonou, né? E eu falei, não, peraí, se eles estão aqui, aí o Espírito Santo falou comigo em cima do púlpito na hora. Aí eu falei assim, se eles estão aqui, é porque algo já trouxe eles aqui. Eles estão preparados. Eu, quando olhei que percebi, eu de prontidão eu fui para um despreparo. Eu falei assim, não, como fazer? Como assim? Se eles estão lá, é porque eles querem estar lá. Eles já têm uma referência paterna na igreja. Tem alguém que busca ser essa referência para eles. E aí, quando o Espírito Santo tocou no meu coração, a igreja ficou atônita, porque eu comecei a distribuir as oportunidades, e eu comecei pelas crianças, e teve uma hora que eu chamei uns 4 ou 5 jovens, se não me falha a memória, todos que os pais não acompanham. Todos que não... E tinham mais para chamar, não deu porque eu não culto só, né? Tinham mais. Quando eu percebi, eu falei, não, aquele ali eu já aconselhei como tratar um pai. Ele já me trouxe o desarranjo que ele tem com a figura paterna. Num passado próximo, ele já falou, não quero saber do meu pai. O meu pai não presta, ele não é igual ao senhor. E eu já tive a oportunidade de sentar com ele e falar, não, calma aí, pai é pai. Você já ligou para ele? Você já tentou conversar com ele? Você é filho. Você não pode medir ele com você, não. E quando eu percebi que eles estavam ali prontos, eu falei, teve uma hora que eu dei oportunidade para 4 ou 5, todos que não têm pai na igreja. Gente, e todos eles, no púlpito, os que falam bem, os que têm medo de falar, os que não falam, não gostam de microfone, os que ficam por trás das cortinas, como o David está aí, né? Importante, vai estar por trás ali, por trás das redes sociais da igreja. Gente, eles falaram muito lindo, sabe? Tem vídeos na nossa plataforma do Instagram, De Galeão, Lugar de Ser Feliz. A De Galeão Oficial, vai lá, que é uma bênção lá no Instagram. E eles falando da importância de ter um pai. Eles passaram para a igreja
em cima da experiência que eles estão tendo. É neles que temos que investir. Porque alguns deles falaram, você que é pai, converse mais com seus pais, com seus filhos. Você que é pai, busque abraçar mais um filho. Olha, gente, isso foi muito fundamental, sabe? Então eu chorei muito nesse culto, foi um culto muito abençoador mesmo. E eu quero louvar a Deus, cito aqui o Azevedo. Azevedo, ó, você é fera, hein? Claro, os demais também têm importância, todos têm, né? Vou homenagear aqui o Azevedo. Você que é um filhão que eu tenho também. E foi muito bom, foi muito bom. E que Deus possa abençoar, né, a família num contexto geral. Amém. E com isso a gente chega ao nosso fim. Então eu gostaria que o pastor, no caso o pastor Romualdo acabou de falar, eu vou pedir pro pastor Jailon começar, tá? E depois o pastor Júnior dar as considerações finais. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e a vocês aqui da 95, o Diego e o David. Agora eu acertei. Muito obrigado. Vocês são uma bênção. E que esse projeto cresça ainda mais, viu? É muito importante esse trabalho de vocês. Eu sei que há uma batalha espiritual por trás de tudo que vocês fazem, mas estamos em oração, né? Eu aqui, nas minhas considerações finais, eu quero agradecer a presença da minha esposa. Ela veio aqui comigo. Eu vou quebrar o protocolo. Ela vai... Vem cá. Vai aparecer ali na câmera, olha. Deus abençoe, meu Glória a Deus. Olha, essa moça aqui é uma mulher de Deus. Para quem conhece um pouco da minha história, eu fui preso por pregar o evangelho aqui em Pernambuco. E ela segurou uma barra. Não segurou sozinha, né, porque Deus estava com ela. Parte considerável da igreja ajudou a família, fazendo pix, intercedendo. E ela é uma mulher que Deus colocou ao meu lado. Minha esposa, a minha ajudadora. Eu quero louvar a Deus pela vida dela, e foi um privilégio estar aqui com vocês hoje, e eu quero, nesse momento, honrar, né, a minha família, através da minha esposa, da minha pequena Maria Luísa, nossa amada filha, que está em casa com a minha sogrinha. Cheiro para vocês, e Deus abençoe. Hoje foi uma conversa das mais relevantes, não tenho dúvida, tanto desse podcast como da participação da gente aqui, porque se faz necessário falar sobre esse assunto. Mais uma vez, muito obrigado, e Deus abençoe a todos vocês. Prazer conhecer o querido pastor Romualdo Júnior pessoalmente aqui. Bom, gente, quero também primeiro agradecer a Deus, né, pela oportunidade, sempre tendo o entendimento que não mereço estar aqui, eu não mereço, não estou muito aquém do que Deus, eu penso esperar de mim ainda, né? A gente vai lutando e quero louvar a Deus de todo o nosso coração, devotar ao nosso Deus aí essa oportunidade de poder estar aqui de frente para as câmeras. Louvar a Deus pela vida aqui da 95 Tese, né? Vocês, eu conheço desde o início de vocês aqui, desde quando vocês estavam ali na Deburiti, começando ali um trabalho de mídia muito, muito recente, né? Com a guitarra, com o teclado, com a mesa de som. E é assim que a gente começa a nossa carreira ministerial, geralmente, né? E que vocês consigam produzir em cima... pelo menos de mim, né? Eu sei que eu estou perto de um grande homem de Deus, que também já quer dizer aqui da minha gratidão de conhecer também, né? Fiquei muito feliz. A minha esposa, a missionária Esther, não pôde estar aqui. Nesse momento está acontecendo o Congresso de Mulheres, mas trago um abraço também para nossa irmã também. Estou acompanhado do Júnior, Tony Júnior, e do Rodrigo. Quero agradecer também por eles também. E minha oração por vocês, né? É que vocês sejam usados por Deus na edição desse trabalho, né? Pegar pontos importantes, relevantes demais para o mundo atual, e de pessoa, pelo menos de mim, né, que não me acho capaz, não me sinto capacitado, né? E que Deus use vocês aí na edição, nesse trabalho, e que através da edição de vocês, do trabalho focado de vocês, que sem palavras, que Deus possa abranger um público-alvo bem considerado, né? Que as mãos de vocês, que a mente de vocês sejam abençoadoras demais para chegar. Pequeno como somos, mas Deus é grande, né? E que vocês, né, como o pastor falou aqui, mantenham também os marcos. Vocês não abram mão.
que é o segredo para continuar também. Tudo na vida. Vocês, Davidson, Diego, vocês terem esse ponto de princípio, né? Manter o que vocês aprenderam. Mantenham. Se vocês manterem, olha, com certeza Deus vai levar vocês longe para a glória dele. Enfim, muito obrigado, 95 Tese, a você que nos assistiu, você que segue essas páginas. Gente, se você é importante para você, a 95 Tese, ela tá chegando com assuntos e pontos que tá te somando, tá te deixando alguém mais preparado para enfrentar dificuldade. Você quer para você? Dá para alguém. Você não deve dar para alguém o que você não quer. Mas o que você quer, dá para alguém. Compartilha, pega corte, coloca no teu story, coloca no teu status, manda para os teus grupos, faz a tua parte. Talvez você não possa estar aqui, ou na posição deles, ou na nossa. Talvez não chegou a tua oportunidade ainda. Mas de estar aí atrás desse telefone, dessa rede social, e chegar para alguém, é teu dever também. Vamos junto, vem com a gente. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Romualdo, pastor Ajalon. Todo mundo que senta aí e tem um tema é porque a gente confia que essa pessoa tem total autoridade e autonomia sobre esse tema. Então, se vocês estão aí, é porque a gente confia em vocês, sabe o exemplo que vocês passam. O pastor Júnior a gente acompanha de muito tempo, que tá sempre vindo do Rio para cá. Na época ele nem era pastor presidente da AD Paulista ainda e estava sempre aqui. Então pra gente é uma honra ter vocês aqui. Antes mesmo desse vídeo lançar, o primeiro a aprender sobre tudo que vocês ensinam da parte de Deus é quem tá aqui. Então muito obrigado por externar a palavra de Deus e explicar pra gente e para várias pessoas que estão vendo, que talvez tenham dificuldade de ler a palavra, de buscar a Deus, de buscar conhecimento, talvez esteja sendo afrontado com tudo isso que a gente expôs aqui hoje. Mas que depois disso eles saiam pelo menos entendidos do que é certo e da palavra de Deus e de como combater tudo isso que afronta ele, para que não reste dúvidas. Porque não tendo dúvidas, ele segue e sabendo certo, sabendo o alvo. Então, muito obrigado por tudo, por você estar aqui. Muito obrigado, Deus, e a cada um que está aqui por trás das câmeras. Deus continue abençoando cada um de vocês. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiu. E lembrando, dia 29 de setembro, vamos ter lá a marcha Firmes e Inabaláveis. Ninguém falou para mim, tá? Eu lembrei aqui. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e não esqueçam dele. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.